Meus amigos regentes, a paz do Senhor Jesus para todos vocês. Eu sou Elinadab Alves e quero te desejar boas-vindas a esse canal. No vídeo de hoje, que é mais um da série Lideranças Excelentes, eu vou continuar aquela listinha de características que todo tesoureiro de conjunto precisa ter. Se esse assunto te interessa, aproveite para dar uma conferida nessa lista e verificar se essas características estão constando na vida do seu tesoureiro. É depois da vinheta e eu já volto. Muito bem, meus amigos, como eu disse no último vídeo dessa série, eu trouxe 4 características que todo tesoureiro precisa ter. Se você não teve a oportunidade de assistir a esse vídeo, lembre-se que o link está aqui na descrição. É bom que você veja para você conhecer a listinha completa, combinado? No vídeo passado eu disse que é bom que o tesoureiro seja alguém do próprio conjunto. Falei que essa pessoa precisa ter o hábito da transparência, porque isso ajuda muito na tesouraria. Necessariamente precisa ser uma pessoa que tenha ética, que tenha um modelo de conduta bem organizado dentro desse conjunto. E eu encerrei aquele vídeo falando que todo tesoureiro precisa ter uma visão analítica, que nada mais é do que a capacidade de analisar dados. Se você estiver assistindo a esse vídeo e achando que essas características são pertinentes apenas a grandes conjuntos, lamento te decepcionar. São essas características que ajudam qualquer pessoa a sair do campo da escassez para o campo da abundância. É esse modelo de pensamento que é capaz de atrair prosperidade para dentro dos nossos conjuntos. E dando continuidade nessa linha de raciocínio, a próxima característica que os tesoureiros precisam ter é eficiência. Eficiência fala de competência, fala de um modo correto de fazer as coisas. De nada adianta o seu tesoureiro ter ideias mirabolantes, ter projetos audaciosos, conseguir pensar grande, se o passo a passo que ele vai utilizar para fazer isso acontecer não for eficiente. Esse passo a passo faz com que as pessoas se motivem mais e mais a contribuir, a colaborar com os diversos planos que são feitos. Por isso, se você é tesoureiro, tenha em mente o seguinte: todas as vezes que você elaborar um plano para captar recursos para o seu conjunto, atente-se para a forma como isso vai acontecer. Como é que esse plano vai se desenrolar no dia a dia? Se você, por exemplo, teve a ideia de fazer um carnezinho para o seu conjunto contribuir, como a gente vê em muitos conjuntos aí, tenha isso organizado de forma muito eficiente. Como é que as pessoas farão esse pagamento? Como é que vai se proceder com as pessoas que estão desempregadas ou com as pessoas que não têm renda? Qual que é o critério, qual que é a regra que vai ser aplicada ali para saber se está ou não na hora de cobrar alguém que está inadimplente com esse carnezinho? Existe uma série de coisas que precisa ser pensada em torno desse carnezinho para que não aconteça aquela situação constrangedora onde se distribui 30 carnês para o conjunto e depois só 5 pessoas conseguem ficar em dia. Quando o tesoureiro cria o plano do carnezinho e coloca eficiência dentro desse plano, pode acreditar que haverá nesse plano uma resposta para todas essas perguntas. E essas pessoas, diante dessas respostas, vão ter condições de manter esse carnê em dia. Vamos agora para a 6ª característica que não pode faltar na vida do seu tesoureiro, nem que a vaca tussa: disciplina. Eu devo afirmar com categoria que muitos projetos financeiros dentro dos conjuntos não deslancham ou não conseguem chegar até o final por indisciplina do tesoureiro. O que é disciplina? Disciplina fala da capacidade de cumprir regras que foram estabelecidas. Quando um tesoureiro elabora um plano, implementa algumas regras, alguns formatos e depois ele mesmo começa a fazer vistas grossas para esse plano e para essas regras, pode ter certeza que muitas pessoas do conjunto também se farão de desentendidas e vão deixar de cumprir com aquilo que foi combinado. Vão deixar porque faltou dinheiro? Não, porque faltou disciplina em quem criou para fazer com que aquilo fosse cumprido de acordo com as regras e o formato que foi
criado. A indisciplina na vida de qualquer ser humano é uma coisa horrorosa, mas quando se fala em dinheiro, pessoas indisciplinadas à frente desses projetos conseguem em poucos dias matar qualquer tipo de ideia. E a prova real disso você pode fazer dentro do seu próprio conjunto. Se aí no seu conjunto não tem dinheiro, ou se as pessoas estão com dificuldade para contribuir, chame aí na sua memória agora quais foram as ideias, quais foram os planos que foram implantados dentro do seu conjunto e depois me diga se essas regras foram obedecidas do início até o fim do projeto. A resposta que você tiver para esse tipo de pergunta denuncia a quantas andam o caixa do seu conjunto. A sétima característica que todo tesoureiro precisa ter, e ela é apenas uma continuidade das anteriores, se chama comprometimento. E o comprometimento nada mais é do que um braço da disciplina e um braço da eficiência. O comprometimento fala do seu compromisso em fazer valer a pena tudo que foi combinado dentro desse projeto, dentro dessa ideia de captação. E é quando você se compromete com esse plano, com essas estratégias, que vão brilhar na sua mente todas as ideias que trarão respostas para qualquer obstáculo, para qualquer empecilho que viesse impedir a concretização desse plano. Quando o tesoureiro não consegue se comprometer com o plano que ele mesmo criou, que ele mesmo desenvolveu e que um tempo atrás todo mundo levantou a mão dizendo amém para a execução, o que acontece? Ainda no exemplo do carnezinho, o componente chega lá e diz: o meu carnezinho atrasou 6 meses e eu não dou conta de pagar. O tesoureiro ouve isso e diz: amém, irmão, então vamos cancelar, não dá para pagar, não dá. Se o tesoureiro for comprometido, ele vai chamar essa pessoa e juntos eles vão encontrar uma alternativa. Ok, você não consegue pagar em dinheiro, mas você, por exemplo, consegue prestar algum tipo de serviço aqui para o conjunto, aonde a remuneração pudesse ser usada para quitar isso aí? São várias situações, são várias ideias que nascerão para ajudar a essa pessoa a cumprir com aquele plano que um dia ele prometeu cumprir. E eu quero encerrar essa relação de característica trazendo a última aqui, que é muito importante, para que você consiga encontrar respostas para todas as alternativas, soluções para todos os problemas. Quando se fala em dinheiro, sim, nós temos muitos desafios, é necessário que você faça uso da criatividade. Não dá para você sentar e achar que as coisas vão nascer do nada. É necessário pensar, é necessário amadurecer ideias, é necessário cogitar a possibilidade de encontrar alternativas. E quando você se dá ao trabalho de pensar, pode acreditar que as ideias nascem. Elas nascem num processo muito natural. E quando a gente fala em criatividade, é muito comum a gente ouvir as pessoas dizendo: eu não tenho criatividade, eu não consigo ter ideias. Isso é apenas uma crença. Todas as pessoas têm, por natureza, criatividade. E quando você se predispõe a usar a criatividade, aí fica maravilhoso, porque uma ideia chama outra ideia, uma ação gera outra ação e isso é algo que não tem fim. Se você cruza os braços e fica o tempo inteiro afirmando que não é criativo, que não tem isso, que não consegue aquilo, aí realmente essas ideias vão só passar pela sua frente e você não vai ter condição de abraçá-las. Não porque você não tenha criatividade, porque você não está se dando ao trabalho de usar a criatividade. Agora que você já tem essa relaçãozinha completa, não se esqueça de compartilhar isso com o tesoureiro do seu conjunto, não se esqueça de compartilhar com o coordenador do seu conjunto e entender que essas características são capazes de alavancar qualquer projeto financeiro dentro do seu conjunto. Nós precisamos empenhar esforços para fazer cair por terra esse discurso de que não tem, não dá, não é possível, fica para o ano que vem, fica para depois, porque na grande maioria das vezes o que falta aos nossos componentes não é nem o dinheiro para contribuir, falta é a motivação correta. E por que essa motivação não vem? Porque o tesoureiro, a pessoa que é encarregada de cuidar disso, está o tempo inteiro disseminando que não tem, que não dá, que não pode, que é caro, que é depois, que... Aí realmente as coisas não acontecem. Coloque essas características todas em evidência, ofereça a motivação correta para o seu conjunto e depois me diga se vai funcionar ou não. Combinado? Portanto, queridos tesoureiros, falando agora diretamente para vocês, sejam componentes assíduos do conjunto aonde você faz parte.
Tenham transparência na execução da sua função, não tenha medo de mostrar as situações, não tenha medo de mostrar números, não tenha medo de se relacionar com esses valores. Mostre isso para o seu conjunto com transparência, porque eles vão gostar. Seja ético, tenha um comportamento organizado, tenha uma visão analítica, desenvolva a capacidade de analisar números, fazer orçamentos, buscar a melhor forma para fazer as aquisições que o seu conjunto precisa, seja eficiente, seja disciplinado, comprometa-se com cada plano, com cada projeto financeiro do seu conjunto, coloque toda a sua criatividade nesse processo e depois vai se alegrar com o seu conjunto, porque eu tenho certeza que a vida financeira aí do seu conjunto vai ser diferente. Se você tiver ficado com alguma dúvida, não se esqueça de deixar aqui nos comentários e eu vou fazer o possível para te responder. E eu quero aproveitar e te convidar para assistir o próximo vídeo dessa série, ainda falando sobre tesoureiro, porque nele eu vou te lembrar de uma história que está na Bíblia de alguns tesoureiros que desenvolveram essas características e tiveram um resultado, e de outro tesoureiro que não se preocupou com essas características e teve um resultado muito desastroso. É no próximo vídeo e eu vou te esperar. Até a próxima. Tchau!